alunos da EJA! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Dayana e na aula de hoje nós falaremos aí de discurso direto e discurso indireto. Como é isso, professora? Vamos ver juntos? Só que antes, vamos retomar aí o que foi visto nas aulas anteriores. Vem comigo, ó. Nós falamos aí sobre contos, né? O que é um conto? Lembram que falamos sobre narrativas? Ó, o conto, ele tem alguns elementos que teremos aí personagens, teremos o narrador, o tempo, né, que é quando acontece, geralmente do tempo passado. Temos também o espaço, que é onde acontece a narrativa, onde acontece a história narrada, né? Temos o enredo, em que o narrador vai desenvolvendo, vai trazendo pra gente ali a história que é contada, e o conflito, que pode ser aí um desafio ou algo que acontece ali no desdobramento da narrativa. E nós vimos também os tipos de narradores, né? Quais os tipos que são? Vocês se lembram? Nós temos o narrador personagem, que é o narrador que participa ali da história, né? E nós vimos aí as características do narrador personagem é que ele utiliza ali o foco narrativo em primeira pessoa. Ele fala do eu, às vezes, né, fala de nós, ou seja, ele participa ali da história. Nós temos o narrador observador, que está fora da história, ele está falando de outra pessoa, ou seja, ele tem o foco narrativo em terceira pessoa, né? Ele fala dele ou dela, de outras pessoas, certo? E nós vimos também sobre o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo da história, de todos os personagens, sobre as características psicológicas dos personagens e tudo mais, do espaço ali, de tudo. Então, nós vimos aí nas aulas anteriores o conto sobre uma narrativa e o gênero textual conto, e vimos os tipos de narrador. E na nossa aula de hoje, nós vamos ver o que é discurso, o discurso direto e o discurso indireto. E aí, o que é um discurso? Vamos ver juntos? Vejam bem. Discurso é toda situação que envolve a comunicação dentro de um determinado contexto e diz respeito a quem fala, para quem se fala e sobre o que se fala. Ou seja, nós temos aí o discurso, o narrador pode utilizar um tipo de discurso, né? Mas ele vai aí dentro do contexto falar, por exemplo, de uma personagem, falar o que ela diz, ou mostrar o diálogo dela ao longo aí da sua narrativa. E aí nós temos aí a divisão entre o discurso direto e o discurso indireto. Qual é a diferença? Você sabe? Vamos ver aqui. Eu trouxe aqui para a nossa leitura de cada dia um conto, né, que chama... Um conto não. O Cavalo e o Burro é uma fábula, que é também aí uma narrativa. Vamos ler juntos? Vamos lá. O cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Essa carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmãmente 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo! Quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso tão bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo. O burro gemeu. Egoísta,
Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem a sorte e, sem demora, arrumam com as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou o papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome! Gema dobrada agora. Essa é uma fábula, né? O Cavalo e o Burro, de Monteiro Lobato. E agora vamos analisar, nós percebemos aqui que tem diálogos, né? Temos o burro falando, temos também o cavalo e por último aí o papagaio falando. E nós vamos analisar agora sobre o discurso, se é um discurso direto, se é um discurso indireto. Ó, o discurso direto é o registro das palavras proferidas por uma personagem. O narrador deve expor a fala da personagem através do recurso gráfico, que é travessão ou aspas. É um tipo de discurso alheio a quem narra a história, ou seja, não há interferência por parte do narrador. Ou seja, o discurso direto, o narrador vai trazer, aliás, o escritor vai colocar aí os recursos gráficos, né? O travessão ou as aspas. E quando temos travessão, normalmente, né, vem logo em seguida fulano disse, fulano afirmou, ou vem antes, 2 pontos, aí vem o novo parágrafo, o travessão e a fala da personagem. Vejam bem, agora outra leitura. Nossa casa é pequena e todo o reboliço se escuta na sala. Eu e Luizinha temos uma infelicidade conosco. Meu pai não gosta de nos ver rir muito, mas parece até pirraça, e juro que não é. Quando meu pai está na lavra, só rimos quando há motivo, mas se ele está em casa, uma não pode olhar para a outra, que disparamos no riso. Depois que Joviano está vindo, meu pai recomendou que não ríssemos, nem falássemos cá dentro, pois o rapaz ficava de ouvido alerta para escutar o que falávamos e não prestava atenção à aula. Vejam bem, já nesse discurso, nós não percebemos aqui que tem aí uma divisão da fala, né? Divisão mostrando aí a fala do pai, por exemplo, com aspas ou até mesmo com o travessão, certo? Olha, veja bem, meu pai recomendou que não ríssemos nem falássemos cá dentro. Perceberam? Ela só colocou aí, o narrador só narrou aí o que o pai disse, mas não marcou aí com as palavras do pai mesmo, da personagem do pai. E esse aqui, então, é o nosso discurso indireto. Vamos ver aí a descrição? O discurso indireto é a apresentação das falas das personagens de uma narrativa feita pelas palavras do narrador. Nesse tipo de discurso, as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens. Então, no discurso indireto, nós temos o narrador falando pela personagem, que é diferente lá do discurso direto, que o narrador aponta aí as falas das personagens, assim como elas dizem mesmo, dentro daquela história. E para finalizar essa aula sobre o nosso discurso direto e indireto, nós vamos fazer agora um quiz. Será que nós vamos conseguir observar quais são os discursos diretos e quais são os discursos indiretos? Vamos ver?
Vamos ver juntos nesta frase, nesta fala aqui, se nós temos aqui um discurso direto ou um discurso indireto. Vamos ler juntos? Maria disse a Júlia que tinha gostado da aula de matemática. Perceberam que o narrador, quem narrou aqui, não colocou aí aqueles aspectos gráficos, indicando aí a fala da personagem? Então, nós temos aqui um discurso indireto. O próximo. Hoje me sinto tão feliz. Vejam bem, nós temos aqui, ó, um travessão, indicando aí a fala de alguém, não que alguém disse alguma coisa. Então, nós temos, esse é o nosso discurso direto. Muito bem. Vamos para o próximo? Bruna, já fizeste a tarefa de casa? Mais uma vez, temos aqui, ó, um travessão. Então, nós temos um discurso direto. Muito bem. Vamos para o próximo. Alexandre afirmou que precisava estudar para avaliação. Bom, nesse caso, a pessoa narrou o que Alexandre afirmou. Porém, ele não colocou a fala. Então, nós temos o quê? Um discurso indireto. Muito bem. E a próxima? Beatriz perguntou: professora, posso ler o texto? Vejam bem, nós temos aqui, ó, Beatriz perguntou, 2 pontos. Aí viemos aqui com travessão, indicando aí a fala da Beatriz. Então, nós temos aí um discurso direto. Muito bem. O próximo. Vitória perguntou à professora se ela poderia ler o texto. Viu que diferente? Só reproduziu a fala aí da personagem sem indicar aí a fala dela com um travessão ou aspas. Então, nós temos aí isso mesmo, um discurso indireto. A próxima. O professor disse: estudem para a prova. Viu aqui que nós temos aí um travessão, a própria palavra falando que outra pessoa vai falar, não é mesmo? Então, nós temos agora um discurso direto. Excelente. E agora? Que fome! Nós temos um travessão, né? Mesmo sem um narrador indicar aí se a quem está falando, como alguém disse, né? Então, nós temos mais uma vez um discurso direto. E vamos para o próximo. Não quero essa poltrona nesse lugar, disse a patroa. E aí? Como eu tô achando aqui, ó, disse a patroa, não é algo que a gente está falando, olha, a pessoa falou que não queria aquela poltrona no lugar. Não, como eu tenho aqui toda a frase, mais um travessãozinho dizendo, disse a patroa. Nós temos, então, um discurso direto. Muito bem. E a nossa última aqui, vamos ler juntos? A patroa disse-lhe que não queria poltrona naquele lugar. Perceberam, então, a diferença? Sim, agora nós temos um discurso indireto. E aí, gostaram do quiz? Agora, só para a gente revisar, ilustrando aqui, ó, eu trouxe aqui 2 exemplos. Um exemplo de discurso direto e um exemplo de discurso indireto. Vejam bem, a aluna afirmou: preciso estudar muito para o teste. Então, nós temos o elemento que o narrador diz que ela afirmou. Temos outro elemento que é o travessão, indicando aí o diálogo da personagem. Esse, então, é o discurso direto. Já nesse outro exemplo,
que é o de discurso indireto, nós temos: a aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste. Percebem aqui que o narrador já diz que ela afirmara que precisava estudar muito para o teste. Ou seja, ele não reproduziu aí a fala dela, só disse o que ela afirmou. Viram só? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!